Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, um prazer muito grande estar junto com todos vocês a partir de agora, aqui na programação do nosso Canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, e a nossa programação local, o espaço do jornalismo local. O programa Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas sobre os assuntos do momento, com convidados da nossa comunidade. Mas eu quero saudar a todos vocês que estão nos acompanhando via Canal 14, da NET, aqui para toda a cidade de Farroupilha. Se você não tem acesso ao canal 14 da NET, não é empecilho para deixar de assistir a nossa programação. Você pode, se já não baixou, baixar gratuitamente no seu celular o aplicativo da TV Cidade. Com ele você vai ter a TV Cidade na palma da sua mão em qualquer parte do planeta, desde que haja sinal de internet, você vai acompanhar a nossa programação. Também tem o nosso site www.tvcidade.net, ali tem um link que você pode nos acompanhar ao vivo. Não deu em nenhuma destas três alternativas, também não tem problema. Nós temos o registro dos programas e dos nossos conteúdos que estão junto então ao Facebook e também no YouTube. É só você procurar e aí você vai poder assistir quando o tempo também lhe permitir. Então são plataformas para você estar em contato conosco, com a nossa programação. O programa Cidade Aberta de hoje vai falar sobre um tema que para a Igreja Católica é de fundamental importância. Todos os anos, não vai ser diferente agora em 2018, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, promove durante o período da Quaresma a campanha da fraternidade. O objetivo da campanha da fraternidade é sempre chamar a atenção para um tema, um problema social que afeta os cidadãos brasileiros e a própria nação como um todo. Como poderíamos dizer, é uma das chagas que poderia estar afetando bastante a nossa sociedade. Neste ano, o tema da campanha da fraternidade é Fraternidade e a Superação da Violência, com o lema Em Cristo somos todos irmãos. A Igreja Católica vai dedicar muito tempo, então vai também contribuir para a reflexão. E quando nós falamos da violência, sabemos que hoje a violência está muito presente em praticamente todos os setores da sociedade e é preciso trabalhá-la. É um tema difícil, é um desafio, claro que o é, mas não é um tema impossível de ser trabalhado e uma realidade que não possa ser mudada. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha, também pela sua primeira vez, o professor Ivo Adamati, é integrante também da equipe de comunicação da nossa Diocese de Caxias do Sul e contribui há mais de 20 anos na produção, na digitação e na elaboração do informativo impresso da Diocese em Comunicação. Professor Ivo, uma alegria recebê-lo aqui em Farroupilha, nos estúdios da TV Cidade. Seja bem-vindo, tudo bem? Olha, Leandro, a satisfação é minha saudação ao Leandro, ao Israel e a todos os telespectadores da TV Cidade, especialmente aos que acompanham o Cidade Alerta. Com certeza. Professor Ivo, falando sobre campanha da fraternidade, até peço a sua ajuda para contextualizar um pouco mais, embora eu tenha colocado algumas questões na abertura do programa, mas há alguns anos a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, promove a campanha da fraternidade. Qual é a intenção da CNBB, a proposta da CNBB ao promover a campanha da fraternidade, sempre ter um tema que é uma dificuldade do momento para ser trabalhado? Bem, o Leandro e telespectadores, é importante lembrar que a campanha da fraternidade não está começando agora. Nós estamos na 54ª edição. A primeira foi realizada em 1964 e nós já estamos em 2018. E a cada ano a campanha da fraternidade ela foi ganhando cada vez mais espaço, porque exatamente ela vai em encontro a um dos princípios da Igreja, na direção do ser humano, em elevar a dignidade humana, em fazer com que o batismo do cristão seja vivido em profundidade. Então, a campanha da fraternidade, ela tem objetivos permanentes, que são os mesmos durante todas as campanhas.
Por exemplo, despertar o espírito comunitário e cristão do povo de Deus, comprometendo em particular os cristãos na busca do bem comum. O bem comum. O bem comum é um dos objetivos permanentes. Independente do tema que é trabalhado a cada ano. O bem comum sempre está presente. Um outro objetivo também permanente é educar para a vida em fraternidade, a partir da justiça, do amor, que é a exigência central do Evangelho. Isso é uma coisa muito interessante. A partir da justiça, do amor e da exigência central do Evangelho. Não se consegue construir fraternidade, ou eu diria uma vida tranquila, sem esse elemento. E também um terceiro objetivo permanente, que é renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja na evangelização, na promoção humana, em vista de uma sociedade justa, solidária. Todos devem evangelizar e todos devem sustentar a ação evangelizadora e libertadora da Igreja. Veja que aparece de novo a evangelização e a promoção humana, que é o cerne do Evangelho. Então, esses objetivos, o Leandro e telespectadores, estão presentes em todas as campanhas, as 54 campanhas que foram realizadas. Mas, ao longo do tempo, também se criou um objetivo específico para cada ano. Cada ano existe um objetivo geral e também chamados objetivos específicos. Por exemplo, no período que vai de 64 até 72, a Igreja, além desses objetivos permanentes, ela tem também buscar a renovação interna da Igreja. Porque vejam que nós estamos logo após o Vaticano II, veja, Concílio Vaticano II. Concílio Vaticano II, em 64, né? O Vaticano, aliás, foi durante o Vaticano que nasceu a campanha da fraternidade. Nós estamos em 64, então até 72 nós temos essa preocupação de uma renovação interna da Igreja. Bem, depois de 72 em diante, tinha se debatido muito esse elemento da renovação da Igreja. A Igreja passa a se preocupar também com a realidade social do povo, denunciando o pecado social e promovendo a justiça. Porque já tem um reflexo aqui do Vaticano II, tem o reflexo também daquelas conferências continentais de Medellín e Puebla. Então, a realidade social começa a aparecer. Por isso, então, aparecem aqueles objetivos, por exemplo, 73, fraternidade, libertação. Depois, no ano seguinte, a reconstruir a vida. Depois, fraternidade a repartir. Fraternidade, comunidade, caminhar juntos. Então, todos esses objetivos que vão de 72 até 84 vão ao encontro da realidade social vivida na época. Vivida na época. A partir de 85, a Igreja, então, ela se volta mais para situações existenciais da realidade social brasileira. Então, aqui, por exemplo, veja em 85, fraternidade e fome é o tema. Para quem? Pão para quem tem fome. Todas as campanhas sempre têm um objetivo e tem um lema. Em 86, então, fraternidade e terra. A terra de Deus e a terra dos irmãos. No ano seguinte, fraternidade e o menor. Quem acolhe o menor é a mim que acolhe. E assim nós temos essa chamada terceira fase de objetivos, que praticamente chegam até nós, inclusive ultimamente envolvendo problemas, mas eu diria de um aspecto ecológico. Veja, o ano passado foi biomas brasileiros, nós tivemos depois, no ano anterior, a própria economia, a casa comum como responsabilidade de todos, mas sempre na direção de quê? Da evangelização e da promoção humana. São as duas linhas mestras, né? As linhas mestras. A questão da evangelização e a promoção do ser humano enquanto ser humano. Enquanto ser humano. E também todas as campanhas da fraternidade, elas foram crescendo. Hoje ela já tem uma estrutura e praticamente, Leandro e telespectadores, todas as campanhas, elas se fazem dentro da mesma estrutura. Primeira atitude, ver a realidade. Primeira atitude, ver a realidade. Como é que é a realidade? Segundo passo,
pegar essa realidade e compará-la com o que a Sagrada Escritura coloca, o que a Palavra de Deus coloca e o que os documentos da igreja colocam. Então isso se chama julgar. Primeiro a gente deu uma olhada à realidade e agora nós vamos tomar a Sagrada Escritura, os documentos da igreja, os ensinamentos da igreja e comparar essas duas coisas. Mas se julga a partir não dos princípios humanos, e sim dos documentos da igreja. É diferente, né? Da palavra de Deus e dos documentos da igreja. E o terceiro momento, então, é o agir. Porque não adianta você lamentar... Aliás, identificar o problema, né? Vai ser nesse caminho, bom, e agora? Braço cruzado, não adianta, isso, né? Não, tem que fazer alguma coisa. Sempre o terceiro momento é agir. Então nós não podemos pensar em campanha da fraternidade apenas, digamos, num título, num tema, eu diria num slogan, num lema, mas sempre tem a parte mais importante que eu acho é exatamente o agir, o fazer. A Igreja Católica, ela não tem o papel e não tem a pretensão também de ser a solucionadora do problema, da situação que é colocada. Ela não tem uma mágica para solucionar o problema, mas ela busca, como bem colocou o professor Ivo, conscientizar, envolver, evangelizar e trazer à luz também da promoção humana. Então, não é só a igreja, mas são os cristãos que precisam se envolver, né? Os cristãos e a sociedade toda, porque é muito importante saber que um dia Jesus disse para os discípulos e apóstolos: vocês são o sal da terra. Então, qual é a função do sal? É exatamente dar sabor. E como é que o cristão vai dar sabor? Fazendo com que se viva a fraternidade, aquilo que ele tanto pregou e que está presente dentro da Sagrada Escritura. Então, a campanha da fraternidade agora de 2018, ela chama a atenção para um problema existencial nosso, que infelizmente no Brasil nos assusta, que é a violência. Uma violência que... Desenfreada. Desenfreadas, nós somos campeões do mundo. Nenhuma guerra hoje no mundo mata tanta gente quanto nós matamos hoje com arma, com o automóvel, com a faca, com o tóxico e com essas coisas ali. Então a igreja, diante dessa realidade, que é um problema existencial, chama a atenção. Gente, vamos olhar, ver o que diz a palavra de Deus e vamos fazer alguma coisa. Né? Vamos agir. Com certeza. Nós vamos ampliar mais sobre o tema desse ano, fraternidade e a superação da violência, na sequência no nosso espaço do Cidade Aberta, ainda a primeira edição. Então fique por aí, a gente volta já com o Cidade Aberta de hoje, conversando com o professor Ivo Adamati. Estamos conhecendo, falando um pouco mais sobre a campanha da fraternidade em sua 54ª edição, que inicia nesta quarta-feira de cinzas e vai perdurar durante todo o período da Quaresma, ou seja, até a Semana Santa, enfim, até o término da Semana Santa. A gente volta já com o Cidade Aberta pela nossa TV Cidade Farroupilha. Olá, amigos da TV Cidade, um prazer estar aqui conversando com vocês, passando dicas. Sou a nutricionista Joana Butelli, trabalho com nutrição clínica e esportiva. Então, vou passar para você algumas dicas desse meu dia a dia, do meu trabalho, tanto em consultório quanto quem gosta hoje de praticar um esporte. Dica principal, mais valiosa, acho, de todas, aquela que a gente quer escutar, que a gente quer a mágica, significa alimentação saudável e atividade física. Não queiram inventar outra linha, não ser essa. Essa é a básica, essa é a que funciona. Leva um pouco de tempo, mas confiem que ela é duradoura. Praticar um pouquinho de exercício ao dia, 20 minutos bem intensos. Não precisa 40, 1 hora de atividade física. Tem gente que fica 2 horas, isso realmente cansa. Um professor que faça uma adaptação ao seu tempo. Então, acredito que uns 30 minutos bem feitos está excelente. E aquela alimentação da vovó, quanto mais saudável for, quanto menos química tiver, quanto mais variada, colorida, equilibrada for, para esse equilíbrio, nós estamos para ajudá-los. Procurem um bom nutricionista, um nutricionista que se atualizem, não muito modismo que a gente está vendo nas mídias. Essa é a dica que acho que vai levar vocês para o futuro do que estão buscando. Valeu!
Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. O programa Cidade Aberta volta na TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET e plataformas. Estamos no aplicativo de celular, também no nosso site, ainda no YouTube e também no Facebook, onde você pode acessar os nossos conteúdos. O Cidade Aberta de hoje conta com a presença aqui nos estúdios do professor Ivo Adamati, que também integra a equipe de comunicação da Diocese de Caxias do Sul. Estamos falando sobre a campanha da fraternidade, que tem início agora na quarta-feira de cinzas e se desenvolve durante todo o período quaresmal, que para a Igreja Católica é um período de muita importância também. E não é à toa, a quarta-feira de cinzas ela vem sempre depois da terça-feira de carnaval. Com o carnaval terminam os grandes festejos, então a igreja começa um período dedicado a muita reflexão, a muita conversão e sobretudo a oração também. Professor Ivo, até colocando para o nosso telespectador, nós sempre iremos ter a campanha da fraternidade acontecendo junto com a quaresma. Por que ela acontece junto com a quaresma? Bem, é muito importante que a gente tenha presente o calendário litúrgico da igreja. Então, o calendário litúrgico começa com o primeiro domingo do Advento. Então, nós temos esse período que prepara o Natal, depois temos o Natal, depois temos um tempo comum, você vai recordando os mistérios da paixão e morte de Cristo, que começa exatamente com a quaresma. A quaresma, como você bem disse, ela começa no que termina o carnaval, esses festejos populares. Populares. É um momento de recolhimento, então, de convite em que a igreja convida para o jejum, para a esmola e para a oração. O jejum significa que uma espécie de esvaziamento de si próprio, uma expropriação e uma libertação, eu diria, de uma coisa que talvez não esteja tão de acordo com aquilo que Jesus tem colocado.
também ela nos convida para uma esmola, para a vida de fé, para uma partilha. Por isso que é um momento assim, fraternidade, de partilha. E também ela convida mais para a oração, para o silêncio, para se voltar para Deus, para agradecer e pedir. Que normalmente nós voltamos para Deus apenas para pedir, nós esquecemos de agradecer. E também Deus espera o agradecimento da gente. Tem aquela passagem do Evangelho em que 10 leprosos de longe gritaram para Jesus, porque não podiam chegar perto, pediram a cura, né? E ele disse assim, olha, vocês vão lá e se lavem. E foram lá, os 10 se lavaram e ficaram curados. E só um deles voltou para agradecer a Jesus. Os outros 9 não voltaram. E Jesus perguntou, e os outros 9, onde estão? Então o que significa? Que quando a gente pede, a gente tem também que agradecer. Então a Quaresma está esse momento de jejum, de esmola, de oração, de concentração em si mesmo e, acima de tudo, um convite para uma mudança de vida. Muita gente diz, mas eu vou mudar o quê? Faça um exame de consciência e vai perceber que tem muitas coisas na sua vida que podem mudar. E a Quaresma é exatamente este convite que nos é feito para essa mudança. E ela, especialmente nesse ano, ela nos convida a uma mudança para quê? Para ser menos violento, para construir a fraternidade. Por quê? Porque todos nós somos irmãos, todos nós dependemos um do outro. Por isso que o objetivo geral da campanha da fraternidade este ano é construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconciliação, da justiça, à luz da palavra de Deus, como caminho de superação da violência. Não é simplesmente, não, eu vou construir a cultura da paz, me reconciliando. O caminho da justiça, a luz da palavra de Deus, como caminho de superação. Eu não consigo superar a violência se não tenho presente a palavra de Deus. Então esse aqui é o objetivo geral da campanha deste ano. Construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz e da reconciliação e da justiça à luz da palavra de Deus com o caminho de superação. Depois ela tem também uns objetivos específicos, Leandro e telespectadores. Por exemplo, anunciar a boa nova da fraternidade. Se nós tomamos a palavra de Deus, ela é a boa nova da fraternidade. Também analisar as múltiplas formas de violência que nós temos hoje. Tem tantas. Nós temos a violência cultural, nós temos a violência verbal, a violência física. A da exclusão também é um tipo de violência. Violência histórica. Temos contra a mulher. Muitas coisas também. Identificar o alcance da violência nas realidades urbanas, rural. Hoje, muita gente quer fugir da cidade porque tem violência, vai para o meio rural. Haja exemplo aqui do pessoal aqui de Montebello e ali de Santa Teresa e Bento Gonçalves. Então a violência está em toda parte. Então estimular também as comunidades cristãs para que elas façam esse bendito trabalho. Acho que é importante também, professor Ivo, me permita interrompê-lo, porque quando a gente fala na questão da violência, é superação da violência. Claro que não é uma tarefa que vai ser de uma hora para outra, mas nós temos que semear, nós temos que plantar, e aí que entra uma questão de mudança de cultura, uma cultura de paz. Ela é preparada, ela é plantada, ela é semeada, porque se nós respondermos à violência com mais violência, nós vamos ter uma violência ao quadrado. A violência está sendo fomentada, alimentada. E eu me recordei daquela passagem do Evangelho, me ajude, professor Ivo, em que Jesus diz assim, que se te deres um tapa de uma das faces do rosto, ofereça a outra face. É um teste, é uma situação difícil muitas vezes de ser compreendida, mas, ou seja, atitudes de bondade vão gerar atitudes de bondade, atitudes de paz vão semear a paz, e não é aquela paz distante, mas muitas vezes é aquela paz que tem que vir de dentro da pessoa, né? Agora, quando a gente fala de violência, é muito importante, Leandro e telespectadores, que a gente saiba o que é violência. A Organização das Nações Unidas, ela define violência como o uso intencional da força contra você mesmo, contra as outras pessoas e contra grupos de pessoas. É o uso intencional da força
contra essas pessoas. Então ali nós temos o quê? Esse uso intencional. Nós temos assassinatos, estupros, mortes no trânsito, direção irresponsável, suicídios. Suicídio é uma violência contra si mesmo. Com certeza. A corrupção, os roubos, assaltos, agressões por gestos e palavras. Então muita gente pergunta, mas me diz uma coisa, onde é que começou a violência? Quando é que começou a violência? É uma criação nossa? A bem da verdade, se nós tomamos a Sagrada Escritura, no início não existia violência. A tal ponto que Deus, quando criou o mundo, ele olhou para aquilo que tinha feito e simplesmente disse assim, e Deus viu que tudo era bom. Tudo era bom. Tudo era bom. Não tinha violência ali. Então a gente pergunta, mas por que apareceu a violência? Porque este homem e esta mulher, criados por Deus e seus filhos, foram os únicos seres que receberam a liberdade. Nenhum outro ser tem liberdade. Olhe para os animais, o animal está programado a ter um comportamento. Olha as árvores, os planetas, todos eles estão programados, eles não têm liberdade. O único que tem liberdade somos nós. É o ser humano. É o ser humano. Então o que o ser humano faz? Ele se esquece das origens. Ele esquece o mandamento do amor. Ele esquece a ética. Eu pergunto, Leandro, e aos telespectadores, por que nós estamos ali com mensalão, petrolão, lava-jato? Dou uma resposta. Faltou ética. Faltou amor ao próximo. Isso é um pecado social muito grave. Então, é ali, tudo isso é a origem da violência. Então, alguns perguntam assim, mas afinal de contas, agora, como é que a gente vai voltar? Voltando às origens. Tem que voltar às raízes. Voltar às raízes, buscar a reconciliação e a misericórdia, a revitalizar a consciência de que todos somos filhos de Deus. Se todos somos filhos de Deus, somos irmãos. E é interessante que quando eu vejo essa frase, Leandro, eu fico assim encantado, porque cada ser humano é uma obra-prima de Deus. Tu não pode andar, nós estamos com 7 bilhões e 400 milhões de habitantes sobre a face da Terra, não existem duas pessoas exatamente iguais. Nem os gêmeos são iguais. Olha a criatividade de Deus. Por quê? Porque cada um de nós é uma obra-prima. Então, eu sou uma obra-prima, você é uma obra-prima, mas se eu sou, eu tenho que te respeitar, porque tu também é. Então nós temos que passar por cima, às vezes, daquele ímpeto de dizer um palavrão, de violentar. Por isso que, então, a campanha da fraternidade, ela entra mostrando, primeiro, a realidade, depois a julga diante da palavra de Deus. E, finalmente, ela convida para uma ação. No Brasil, por quê? Leandro e ouvintes, nós vivemos num país abençoado por Deus. Num país abençoado por Deus. Por quê? A nossa natureza é generosa. Nós temos aqui um clima bom. Nós temos muita água. Em abundância. 13% da água doce do planeta está no Brasil. Está no Brasil. Nós temos aqui um momento, um povo acolhedor, não temos conflitos de raças, de religião, e na nossa bandeira é escrito ordem e progresso. Então nós estaríamos vivendo num país maravilhoso. Eu sempre digo, brincando, mas é verdade, se nós conseguíssemos erradicar do Brasil a ignorância e a sem-vergonhice, nós estamos no céu. Estaremos no céu. Estaremos no céu. Professor Ivo, continue conosco, nós vamos apenas encerrar esta primeira edição do programa Cidade Aberta. O professor Ivo vai continuar conosco ainda na segunda edição, falando mais sobre a campanha da fraternidade que a Igreja Católica começa em todo o território nacional. A promoção é da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Fique por aí, você vai ter continuidade também com a nossa programação de jornalismo local aqui da TV Cidade Farroupilha, e nós voltaremos na segunda edição do programa com mais 2 blocos, então falando sobre esta temática. A TV Cidade deseja a todos uma excelente campanha da fraternidade, um excelente período quaresmal também, e a quaresma, como eu costumo dizer, não seja só mais uma quaresma no calendário, na minha, na sua vida, mas que seja uma oportunidade para que todos possamos buscar a conversão. Deus nos oferece
esse espaço, esse período, ninguém é perfeito, nós caminhamos buscando a perfeição. Somos falíveis, somos pecadores, nós temos que nos reconciliar também. Pedir a Deus a graça, a ajuda, a bênção, é bom, mas é bom também reconciliarmos e estarmos com o coração pacificado e purificado. Fique na TV Cidade, a gente se encontra ao longo da segunda edição do programa Cidade Aberta.